Marcos 2, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isto, os odres rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é colocado em odres novos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos que venhas falar aos nossos corações de acordo com a tua grandeza, de acordo com a tua misericórdia, que durante, ó Deus, toda esta noite possamos sentir o dispensar da tua graça sobre nossas vidas. Reveste-nos, ó Deus, de santidade, dá-nos cada vez mais a certeza de termos, ó Deus, comunhão contigo, de andarmos na tua presença. Por isso, Pai, nós queremos te louvar, por isso nós queremos colocar diante de ti toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. E assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre ponha vida nova no seu interior. Ponha vida nova no seu interior. Com certeza você tem em sua casa, em seu poder, você tem pelo menos 2 tipos de roupa: um novo, ou mais ou menos novo, e um velho, e quem sabe, muito velho. Aquela roupa que é velha, por vezes ela fica tão desfigurada que ela perde a cor, ela perde o formato, ela perde a elegância, ela perde o aspecto de um ser que um dia embelezou você dentro dela. Quando você coloca uma roupa nova, e esta roupa vai de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua visão, de acordo com o seu desejo, você se sente muito bem dentro de uma roupa que você escolheu, uma roupa que agrada o seu gosto, uma roupa que te joga para cima. Mas por vezes a roupa velha, bem como a roupa nova, podem sofrer algum tipo de ranhura e pode rasgar. Quantas vezes você já colocou uma roupa nova e sentou em um determinado lugar, em um determinado banco, e de repente um prego, alguma coisa puxou o fio da sua roupa ou rasgou a sua roupa? Roupas velhas e roupas novas estão sujeitas aos intempéries do tempo. Mas Jesus não estava preocupado com a questão de roupa nova ou de roupa velha, mas sim em enfatizar que ninguém coloca um retalho de pano novo, um remendo novo, algo diferenciado, algo que expressa elegância em uma roupa velha. Hoje então já não se coloca mais remendo em nada, né? Até porque a roupa já vem rasgada de fábrica, então ela já vem velha de fábrica. Se ela vier muito inteira, ela fica barato, né? Para ela ficar cara, ela precisa ser rasgada em todas as partes possíveis. Mas Jesus estava enfatizando: ninguém, absolutamente ninguém, coloca um pano novo, um remendo novo em uma roupa velha. Alguns aqui, quando as roupas não eram estilosas em serem rasgadas, alguns, quando criança, correndo na quadra de esporte na sua escola ou na sua vizinhança, e caíam e de repente faziam um furinho no joelho, na sua calça,
E quantas vezes a sua mãe ou alguém costurou, alguém colocou um remendo de pano para não mostrar aquele buraco, aquela ruptura que a sua queda ou o seu descuido causou sobre a sua roupa. Mas com certeza a sua mãe ou alguém que costurou esperando com que o remendo correspondesse àquela roupa, que pudesse solidificar, que pudesse segurar a estrutura do tecido, para que durante um bom período, ou durante todo o ano letivo, quem sabe, você pudesse atravessar com aquela roupa, você pudesse desfilar dentro daquela roupa, como sendo o seu uniforme, ou como sendo uma roupa de passeio, ou mesmo uma roupa de estar em casa. Jesus estava falando de caráter, Jesus estava falando de personalidade, ele estava falando de relacionamento com Deus, ele estava falando de experiências com Deus. Ninguém pode ter uma experiência exemplar com Deus enquanto a vida não for renovada. Esse é o foco que Jesus estava querendo dar quando ele fala que ninguém coloca um retalho de pano novo para remendar roupas velhas, pois o remendo novo ele encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco, a rotura. As roupas, elas servem para esconder a nossa nudez, elas servem para nos proteger, elas servem para nos embelezar, elas servem para nos distinguir de determinadas pessoas, de determinados locais, de determinados afazeres. E Jesus enfatiza também, além da roupa, Jesus traz aqui um produto, Jesus traz aqui um alimento, Jesus traz uma bebida, Jesus traz o vinho, enfatizando também a questão de vida com Deus. E ele diz que ninguém também coloca um vinho novo em odres velhos. Ninguém pode fazer esse tipo de associação, porque o vinho novo, ele tem como característica a fermentação, ele começa a crescer, ele começa a fermentar, e um odre velho é um odre ressecado, é um vasilhame ressecado, que não tem flexibilidade, que não quer crescer, que não pode crescer, e por não crescer, quando o vinho começar a fermentar, Jesus disse que aquele odre se romperia, e todo o vinho se estragaria. Quando Jesus usa a questão comparativa das roupas, as roupas velhas, elas trazem um aspecto de derrota. Você já viu que quando você vai fazer uma faxina na sua casa, você vai limpar o seu carro, quando você vai fazer algo que precisa de força, ou que você vai se sujar, geralmente você bota uma roupa de segundo, terceiro, quarto escalão, você coloca aquela roupa que não é do dia a dia, aquela que não é de ver Jesus no domingo, na igreja, no templo, você coloca uma roupa mais rústica, você coloca uma roupa que você já não usa mais no dia a dia, porque essa roupa já está ultrapassada, e a roupa ultrapassada, ela só serve para determinados serviços. Você não vai procurar um emprego com aquela roupa de um candidato seu há 20 anos atrás, estampado o rosto de um candidato seu há 20 anos atrás. Você vai procurar se vestir da melhor maneira, porque você sabe que o mundo trata melhor, infelizmente o mundo trata melhor quem se veste bem. Essa é a realidade. As pessoas nos julgam pela aparência, as pessoas nos julgam por aquilo que elas veem em nós, e elas não podem ver a espiritualidade sem que primeiro elas vejam as nossas vestimentas, sem que primeiro vejam o nosso corpo, sem que primeiro tenham um contato conosco. Não temos o poder de emanar a espiritualidade sobre a vida das pessoas, de modo que as pessoas olhem primeiro para o nosso interior, antes de olharem para o nosso exterior. As roupas velhas, elas se moldam à deformação. Existe uma diferença entre velho e antigo. Existem coisas antigas, mas que são úteis, que são usáveis. Existem coisas que são preservadas. São coisas antigas, mas aquilo que nós cognominamos de velhas, são aquelas roupas que já não servem mais, que já não expressam mais nenhum tipo de exuberância, são aquelas que não podem ser exibidas,
e que por vezes nós só as usamos dentro da nossa casa para determinadas tarefas grosseiras. A opção que Jesus nos dá é que estejamos vestindo roupas novas. As roupas novas, elas vestem bem, elas chamam a atenção, elas dão uma sensação de bem-estar. Elas nos fazem, elas nos destacam em meio a pessoas e situações. As roupas, elas falam muito da nossa personalidade. Quando alguém olha para nós, quando alguém olha para as nossas roupas, elas começam a ver um pouco da nossa personalidade, porque nós nos vestimos de acordo com aquilo que nós pensamos. Na década de 70, os que são aqui dessa década, alcançaram bem de perto um chamado movimento hippie. E como que eram as vestimentas das pessoas do movimento hippie? Eram vestes revolucionárias, e cada vez que alguém olhava para alguém com aquele tipo de traje, já sabia que era alguém que estava dentro de um sistema de revolta, em que as pessoas estavam brigando de alguma maneira por uma liberdade, independente de quais fossem as situações que elas tivessem que enfrentar. Hoje, quando nós encontramos, por exemplo, as pessoas que vivem nas drogas, as suas vestimentas não são vestimentas compatíveis com aquelas que saem de casa para trabalhar. Aquele que está dormindo debaixo de uma marquise, aquele que está dormindo debaixo de papelão, aquele que está no lixo, aquele que está usando drogas, as suas roupas para ele são as coisas que menos interessam. Ele não tem preocupação em se apresentar bem, porque o interior deles não está bem. Você já viu que tem dias que nós não encontramos uma determinada roupa que seja adequada ao nosso gosto naquele dia? As mulheres passam muito por isso, né? Abrem o guarda-roupa, tem 365 vestidos e diz assim: meu Deus, eu estou sem roupa. E se tiver 366, ela ainda complica quando chega o ano bissexto. Porque mais uma vez ela vai dizer: meu Deus, eu estou sem roupa. Porque a roupa, ela fala muito também do momento que nós estamos vivendo. Se você está cabisbaixo, se você está para baixo, você não vai botar uma roupa de atletismo, porque você não está interessado em correr, você não está interessado em gastar energia, pelo contrário, você não quer sair do lugar. Quando tudo está bem na sua vida, você coloca o seu tênis, você coloca sua roupa de treino, você sai, você exibe a sua vivacidade, você mostra a sua energia, você mostra a sua vontade de viver, você mostra tudo quanto está explodindo dentro de você. A proposta do Senhor é que nós tenhamos roupas novas, para que essas roupas novas possam também conter a vida nova, possam exibir a vida nova que Ele deseja que esteja dentro de cada um de nós. Enquanto tivermos aspectos na nossa mente, no nosso coração, principalmente no tocante à vida espiritual, enquanto estivermos com aspecto de derrota, de ultrapassados, nós não estaremos apropriados, não estaremos determinados, não estaremos com vontade ou dispostos de receber do Senhor alguma coisa para mudar a nossa história. Quando se fala de avivamento, todo mundo quer o avivamento, todo mundo quer ser diferenciado, todo mundo quer mais de Deus, todo mundo quer ter experiências com Deus, mas não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem preço. Existe um preço para o avivamento. Existe um preço, e esse preço é retirar as vestes de derrota, é retirar as vestes de algo ultrapassado, é tirar as vestes da deformação. Não adianta pedir a Deus: Senhor, transforma o meu interior, se eu não estiver disposto a abrir mão no meu interior daquilo que está dentro de mim. Por vezes nós rotulamos aquilo que identificamos como o melhor para nós e entregamos um cheque já preenchido só para Deus assinar. Queremos apenas que Deus carimbe, que Deus esteja dando apenas o aval em cima daquilo que nós escolhemos, em cima daquilo que adotamos como sendo o melhor. Jesus falou de 2 tipos de vinho.
Ele falou de um vinho novo, ele falou de um vinho velho. O vinho velho, ele já não tem mais como fermentar. Por isso que ele é muito mais caro. Ele está totalmente aperfeiçoado. Ele chegou no grau máximo, ele chegou numa situação que já não tem mais o que melhorar. Mas a sua propriedade é ser vinho. Jesus não estava preocupado com vinho, Jesus estava preocupado com vidas. Jesus usou a metáfora, Jesus usou o simbolismo do vinho para mostrar que dentro de nós cabe um vinho novo, dentro de nós cabe uma vida nova, dentro de nós precisa ter plasticidade, elasticidade, flexibilidade para o novo. E o novo é o que vem do coração de Deus. O vinho velho, ele é mais caro, ele não fermenta, ele não muda o seu estado, ele enobrece os convidados. Seremos sim vinhos velhos, mas quando nós chegarmos na eternidade não temos mais o que mudar. Chegaremos à perfeição quando estivermos na presença do Senhor, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos de um vinho novo, nós precisamos de algo que cresça dentro de nós. Nós precisamos de experiências maiores com Deus, nós precisamos que o nosso interior seja remexido. Muitas vezes o preço de uma vida avivada na presença do Senhor nos custa muitas horas de lágrimas aos pés do Senhor Jesus. É muito bonito quando a gente encontra alguém que tem uma vida de intimidade com Deus, alguém que tem uma vida muito legal com Deus, alguém que ora e vê a resposta do céu, alguém que consegue prender a presença de Deus como Jacó prendeu, alguém que busca a presença de Deus sem desanimar. Mas essas pessoas, para chegarem nesse nível, as pessoas para chegarem nesse estágio, elas pagaram um preço. A salvação é de graça, mas a santificação tem um preço. E o preço é o preço da compatibilidade. Não se coloca vinho novo em odres velhos, não se coloca remendo novo em roupa velha. A palavra do Senhor diz: e vocês devem se renovar pelo conhecimento da palavra, vocês devem renovar no espírito, vocês devem ter algo novo, algo diferenciado de dentro para fora. E esse algo novo, esse vinho novo que o Senhor quer nos dar, esse vinho novo, ele vai fermentar. Se você coloca, por exemplo, uma determinada quantidade de uma massa para o bolo com fermento, e você coloca fermento demais, você vai perceber que aquela massa ela vai extrapolar os limites que você gostaria que ela estivesse crescendo. Vai ser proporcional à quantidade de fermento que você coloca. O vinho novo, ele começa a fermentar, porque ele precisa mudar de estado, ele precisa mudar de situação, ele precisa envelhecer, ele precisa amadurecer. Para isso, ele precisa passar por um processo de fermentação. E se você colocar dentro de um odre, se você colocar dentro de uma mochila, por exemplo, você colocar uma massa dentro de uma mochila e amarrar, e essa massa começar a crescer, ela vai estourar essa mochila. Jesus está mostrando que quando Jesus chegou na festa em Caná da Galileia, a Bíblia diz que o seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. E segundo a tradição, primeiro se tomava o vinho bom e depois vinha o vinho ruim, o vinho de segunda. E segundo a palavra de Deus, depois de Jesus haver transformado aquela água em vinho, as pessoas que estavam ali perceberam que o vinho novo, aquele que havia surgido depois que Jesus chegou, era um vinho melhor. Quando Jesus está presente, o vinho é melhor. Quando Jesus está presente, o vinho é um vinho novo, é um vinho diferenciado,
É um vinho que vai agradar o paladar, mas é um vinho que vai sofrer alterações, que vai modificar o seu recipiente, vai modificar o seu invólucro. O vinho que o Senhor quer colocar em nossas vidas vai começar a fermentar dentro de nós, de modo que nossas vidas sejam transformadas, que nossas vidas sejam alicerçadas de acordo com a grandeza e a vontade do Senhor. O vinho novo, Jesus disse que está reservado para odres novos. A palavra de Deus diz que nós devemos renovar o nosso entendimento, devemos renovar a nossa mente em Cristo, devemos passar por uma metamorfose, precisamos de uma transformação, e essa transformação é de dentro para fora. Jesus tem o vinho, mas nós somos os odres. Se nós não queremos, se nós não estivermos dispostos a sermos mudados pelo Senhor, não temos que ter a ousadia de pedir ao Senhor: dá-nos um avivamento, dá-nos algo de diferente. Se nós queremos mais de Deus nesse ano, se nós queremos mais da presença do Senhor, precisamos investir mais tempo com esse Deus, precisamos estar mais concisos da sua presença em nossas vidas, e precisamos crescer por dentro, e esse crescimento interior vai ser para a glória de Deus, porque à medida em que o vinho cresce, o odre também se expande. À medida em que nós somos transformados de glória em glória, de passo em passo, passo a passo, à medida em que nós somos transformados, o nome do Senhor é glorificado. Eu encontro Jesus usando 12 odres novos. Jesus escolheu 12 recipientes, 12 homens, dos quais a grande maioria era indouto, não tinha faculdade, não tinha curso superior, não eram letrados em vernáculos, não eram homens da ciência, mas eram homens cujo coração estava disposto a crescer na fermentação da vontade de Deus. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que Jesus escolheu 12, depois a palavra de Deus diz que as multidões seguiam esse Jesus. Eu encontro depois a palavra de Deus dizendo que já eram 70 discípulos, além dos apóstolos, depois eram 120, e a Bíblia diz depois que já era inúmero as pessoas que estavam servindo ao Senhor. Já não era mais contado o número daqueles que estavam servindo ao Senhor, multidões vinham de todos os lugares, ao ponto de quando Jesus fez a transformação, a multiplicação dos pães e dos peixes, alguém se deu ao luxo de contar 5.000 homens, fora mulheres e crianças que estavam ali. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que no meio desses odres, Jesus continuou a colocar um vinho novo, e esse vinho novo foi crescendo, foi se avolumando, e eu encontro a palavra de Deus dizendo que Pedro começa a pregar, Paulo começa a pregar, João começa a pregar, multidões começam a se converter, porque o vinho novo que entrou na vida daqueles odres novos, daqueles homens renovados pela presença do Espírito Santo de Deus, aquele vinho começou a fazer sentido na vida de outras pessoas, até o ponto de chegar na minha vida e na sua vida e na vida de você que está aí na sua casa. Assim como o remendo novo nas roupas velhas não se adequa, Jesus disse que é inadequado, o vinho novo também não pode se adequar ao odre velho. É simples. Se nós queremos mais de Deus, precisamos querer menos de nós. Você está disposto a querer menos de você? Você imagina uma balança com 2 braços? Para que o peso seja justo, para que realmente a tarimba bata, os pratos precisam estar equilibrados. A quantidade de produtos precisa ser correlato à quantidade
de peso. Se nós queremos mais de Deus, se queremos que Deus esteja mais em nossas vidas, nós precisamos ter menos de nós. Se colocar mais de Deus e mais de nós, a balança quebra. Se é mais de Deus, precisa ser menos de nós. Mas para concluir, o remendo, quando ele é exibido, todo mundo percebe que é um remendo. Por mais bonito que seja, é um remendo. Tem algumas pessoas que têm algumas cicatrizes no rosto, no corpo, no braço, na perna, em qualquer parte do corpo, e aquela cicatriz significa que alguém foi costurado, alguém o costurou em algum momento da vida. Alguém que passou por uma cirurgia e foi pontilhado, então aquela cicatriz que fica é a marca de que alguém o remendou. Alguma coisa foi retirado, alguma coisa foi colocado dentro daquela pessoa. E agora a cicatriz serve de marca, é o remendo. Qual é a marca que você traz no corpo? O apóstolo Paulo diz: de agora em diante ninguém mais encha a minha paciência, em outras palavras, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Quais são as marcas de Cristo na sua vida? Quais são as coisas que te identificam como cristão? Quais são as coisas que, quando as pessoas olham para mim e para você, elas identificam a presença de Cristo no nosso relacionamento? É melhor uma roupa rasgada do que mal remendada. A história diz isso. Hoje as pessoas já compram as calças, as roupas novas rasgadas. É melhor uma calça rasgada, uma roupa rasgada, do que mal remendada. Hoje, se alguém usar um remendo em determinado corte na calça, possivelmente vai ser ridicularizado. Hoje já não comporta mais o remendo. Ou você compra uma outra calça, ou usa a calça toda rasgada. O mundo já não comporta mais, já não assimila mais a ideia de um remendo. E Jesus diz: é impossível colocar um remendo novo em um pano velho. É impossível colocar um vinho novo em um odre velho. É melhor uma roupa rasgada do que mal remendada, assim como é melhor mudar de odre quando se deseja algo melhor no seu interior. Nós estamos começando uma grande guerra espiritual. Estamos começando a partir de amanhã uma trajetória de 40 dias de oração e de jejum, em busca da trajetória de uma igreja gloriosa. E essa igreja sou eu, essa igreja é você, essa igreja é você que está em casa, essa igreja é você que está me ouvindo, essa igreja é você que está assistindo nesse momento, é você que está falando com Deus. Mas nós queremos ser uma igreja gloriosa. Essa glória precisa ser dada ao Senhor. É necessário que Ele cresça e que a igreja diminua. O mundo conhecerá muito mais a CIB quando o mundo olhar menos para a CIB, olhando muito mais para o Deus da CIB, para o Senhor da CIB. Quando o mundo conseguir olhar para o pastor, para os membros, para as ovelhas, para os diáconos, para os professores, para os líderes, para os membros da igreja, os congregados da igreja, quando o mundo começar a olhar para nós e começar a identificar as nossas vidas com pessoas que têm dentro de si o vinho novo, essas pessoas se renderão também querendo esse vinho. Essas pessoas se renderão querendo a presença de Deus em suas vidas, mas elas só beberão esse vinho se esse vinho primeiro fizer sentido na minha e na sua vida. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Diga a Deus que tipo de vinho você deseja na sua vida, mas diga a Deus que tipo de odre você é. Odre velho, não antigo, mas odre velho, vida inflexível, não pode receber coisa nova. Se você tem a síndrome da Gabriela, nasceu assim, cresceu assim, lamento dizer, vai morrer assim.
Mas se você foi formatado à imagem e semelhança do Senhor, ponha vinho novo no seu interior. Pai bendito, nós queremos louvar o Teu nome, queremos te agradecer, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Senhor, nós queremos colocar diante da Tua face, diante das Tuas mãos as nossas vidas. Queremos sim, Pai, um vinho diferenciado, queremos uma vida nova, queremos, ó Deus, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Não queremos, ó Deus, remendos em nossas vidas, nós queremos vestes novas, nós queremos, ó Deus, vestes semelhantes às vestes do Senhor Jesus Cristo, as vestimentas espirituais que Ele mesmo nos dá. Veste-nos com toda a armadura do Teu Santo Espírito, ó Pai, reveste-nos com o poder, com o Teu Espírito de santidade. Derrama sobre nossas vidas, Senhor, a Tua misericórdia, dá-nos cada vez mais a orientação do Teu Espírito, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.